Podcasts. Caros ouvintes, quem fala é Luciana Vendramini e estamos começando mais um episódio do podcast Retrogosto. Aqui vamos falar da mente humana, saúde mental, saúde emocional. Vamos olhar para o nosso cérebro, vamos tentar entender como ele funciona e vamos acabar com o tabu ao falar de saúde mental. Sejam muito bem-vindos a essa viagem ao desconhecido e misterioso cérebro. E meu convidado de hoje é o empresário Wendel Miranda. Ele já transitou entre inúmeras profissões, entre elas músico, cobrador de ônibus, segurança, caixa, motorista, ajudante de obras e, por fim, dono da sua própria empresa voltada à construção civil, o Grupo WM, que hoje já coleciona mais de 3 condecorações internacionais. Ele é apaixonado pela sua trajetória profissional e pelo seu trabalho. Seu propósito é fazer com que todos entendam que podem crescer, independente do cenário que se encontra, e que vale a pena acreditar em seus sonhos e lutar por cada um deles. Bem-vindo, Wendel. Meu Deus, que responsabilidade. Olha, Meu Deus, eu já poderia encerrar o podcast agora, porque você já resumiu tudo. Eu acho que as pessoas já vão conseguir entender, já entenderam de forma resumida a minha história, mas assim, poxa, fiquei... Mas quando a gente te vê, Wendel, assim, com 33 anos, com todos os percursos profissionais, né, que você teve, é uma vida de 100 anos. Porque eu fui listando, eu falei, gente, ele tem 33 anos e hoje ele é dono de uma empresa com mais de 300 funcionários. Como é que tudo isso começou? Eu já te admiro, eu conheço a sua história e eu acho que as pessoas precisam dela para entenderem, como você diz no final, que tudo é possível, que nenhum sonho deve ser deixado de lado. Conta para mim, Wendel. Meu Deus, então, a minha história ela começa de uma forma muito peculiar. Eu comecei com um sonho em ser cobrador de ônibus. Olha, você sonhava com... Sonhava. Que Eu coisa. sempre fui muito audacioso. Eu lembro que quando eu ia para a escola, eu estudava em um colégio que meus pais me deixavam em uma rua e eu saía dessa rua, me escondia. Quando ele sumiu da minha vista, eu descia para pegar um ônibus. Então, eu tinha essa conexão com ônibus que eu não sabia explicar. Eu com 7 anos de idade, pegava ônibus sozinho. Ônibus sozinho. 7 anos de idade. Preparado pelo mundo já, né? 7 anos de idade. Eu acho que isso pelo já apontava. Pelo mundo e pro mundo, né? Seus pais, assim. Isso já apontava já o meu destino, literalmente. Porque hoje eu rodo o mundo literalmente, né? E aí, eu comecei a entender que com 8 anos de idade, eu já tinha alguns entendimentos da vida. E eu falava, poxa, as pessoas me tratam como criança, mas eu já entendo as coisas. Mas eu já sou adulto. Eu já tenho uma maturidade, literalmente. Com 7 anos, eu já sou adulto. E aí, meus pais, eles tinham loja de confecções e quando a loja não estava vendendo tanto, eles me chamavam, Wendel, vem aqui. E eu conseguia vender. Eu tinha um sentimento, quem entrar aqui vai ter que comprar. Então, eu tinha um sentimento que quando aquela pessoa entrava, eu conseguia avaliar de forma rápida. Eu falava assim, a pessoa, quanto é um biquíni? Eu olhava assim, de forma rápida, R$15. Era o dinheiro que a pessoa tinha e eu vendia. E aí eu tinha eu sempre tive esse tino empreendedor de ter esse sentimento, mas a minha ascensão social e o meio do qual eu convivia com muita dificuldade não me fez trilhar o caminho que era o caminho correto, de estudar, fazer uma faculdade, entender todo o processo normal. E eu agarrei as oportunidades. Fui trabalhar de caixa lotérico na cidade. Primeiro foi como segurança de fila. Com quantos anos? Com 16 anos. Porque você começou com 7. Com 13 anos, eu já dominava a loja dos meus pais. E aí fui com 16 anos, decidi trabalhar. Tipo, fora da loja dos meus pais. Ter o seu dinheiro. Tipo assim, já tinha a namoradinha, já queria ter meu próprio dinheiro, não queria estar ali, me dá ali R$10, R$20, não, eu queria ter minha autoridade. E aí fui buscar, falei, não, vou buscar trabalhar. E aí foi até uma briga interna com os meus pais, porque eles não queriam, tipo, meu pai dono de loja, empresário da cidade, ter o filho dele
em vez de tomar conta daquilo que é dele, tá trabalhando para outra pessoa, a gente tinha que romper essa barreira. E aí fui. Trabalhei de caixa lotérico, caixa lotérico não. Comecei a trabalhar por segurança de fila. Segurança de fila? Segurança de fila. A empresária da cidade, eu cheguei com o meu currículo, só tinha uma experiência. Ela falou, tá bom, vamos ver se você quer mesmo. Aí me colocou como segurança de fila. Eu falei, tá, eu quero. E aí fiquei 10 dias. E aí eu comecei a aprender, desenvolver características de observar as pessoas e começar a repetir aquilo que era positivo. Ela chegava para mim, ela liderava sem falar um ai. Ela me via parado na fila, ela chegava e ela era tipo assim, a rainha da cidade, sabe? Aquela pessoa que tinha muito poder aquisitivo, tinha muitas lojas. E ela chegava, eu chegava, Dona Dinete chegou. Ela começava a limpar as paredes de panfleto que tinha. Aquilo era, você tá em pé aqui, mas tem algo na sua frente que você pode fazer, você não tá fazendo. Eu estou chegando, estou fazendo. Ou seja, no outro dia... Ela fazia isso sem sem falar nada. E você entendia. E eu ia, não, deixa eu... Ela, não precisa, eu vou tirar. E aí tirava. E eu ficava constrangido. Falei, poxa, a dona tá vendo isso e eu não tô vendo. Aí já comecei a fazer coisas diferentes. Aí começava a organizar com isso, eu comecei a crescer. Aí saí de segurança, fui para caixa lotérico. De caixa lotérico, esse meu sonho de caixa lotérico foi justamente, de ser cobrador de ônibus, foi justamente a primeira ponte que eu fiz, foi buscar o primeiro emprego sobre segurança de fila, que a mesma pessoa era a dona da empresa de ônibus. Ela viu o seu crescimento. E ela sabia, eu tinha deixado claro que eu queria ir para a empresa de ônibus, porque ela tinha um grupo de empresas. E aí eu fui segurança de fila, balconista, caixa lotérico e depois fui para ser cobrador de ônibus. E aí encerrei esse ciclo. Isso tudo em Salvador? Isso tudo em Madre de Deus, que é uma cidade metropolitana, fica a 60 quilômetros de Salvador. E aí eu consegui passear em muitas profissões dentro de um período curto. Em paralelo a isso, eu era músico. Meu Deus. Meus amigos, eles até hoje falam. Teve um dia que eu tava tocando no carnaval que eu estava Você tão tocava cansado. O quê? Contrabaixo. Já toquei em bandas de Já nome, achava troquei... que você era o cantor. Quem dera. Contrabaixo é demais. Eu já toquei no Webchan também, já toquei em bandas assim. Mesmo? Já viajei muito pelo país. Com 33 anos, parece que até a pessoa tá mentindo, né? Você tem 100 anos, Wendel. Só tem 100 anos, só pode. E aí, eu comecei a verificar que eu poderia fazer mais. E aí, voltando ao assunto, meus amigos falam que teve um dia que eu tava tão cansado que o dono da banda, ele colocou um case pra eu sentar e eu toquei dormindo. Sério? Porque eu saí de um emprego e ia pra outro, saí de um emprego e ia pra outro. Mas eu não me arrependo, porque tudo isso me trouxe valores que são inegociáveis. E eu passei por lugares, conheci pessoas e me transformei. Porque se eu não me permito ser segurança de fila, eu não ia ter o sentimento de proatividade. A proatividade é tipo assim, poxa, eu tô vendo que alguém tá fazendo e ela não é pra fazer isso. Só que, como segurança de fila, eu poderia entender. Eu não sou pago pra arrancar panfleto. Mas eu falei, não, eu quero mais. Se eu quero chegar no nível máximo, eu tenho que fazer mais. E eu comecei a fazer mais. É incrível essa sua percepção tão cedo. Tão cedo. E tão recente num trabalho, né? Comecei. E hoje a dificuldade de a gente treinar pessoas, isso é porque as pessoas, elas querem se moldar. Eu sou engenheiro, eu não preciso conhecer de contabilidade. A diferença, o crescimento individual do ser humano está na amplitude de conhecimento. Ou seja, poxa, imagine você ser um engenheiro, conhecer superficialmente de contabilidade, conhecer um pouquinho de cada coisa, você se torna alguém que pode agregar mais valores aonde você trabalha. Sim. Aí as pessoas, não, eu sou engenheiro civil, eu só quero tratar de coisas relacionadas a civil. Não. Se você quer ser um engenheiro civil somente de obras, só cuide de civil. Mas se você quer ser um gerente, um coordenador, você tem por obrigação conhecer de várias áreas. Me lembrou um programa que tinha, acho que era nos Estados Unidos, onde os grandes empresários, os CEOs, os donos, né? Eles se vestiam de funcionário comum e passavam por todos os setores, desde o mais simples. E isso me fez entender que para ser realmente um grande empresário, você tem que passar. E você nem devia saber desse programa, lógico, e você teve essa inteligência intuitiva. Eu digo assim, Deus, na minha vida, eu sou abençoado, porque eu entendo que a sabedoria que eu tenho, ela não vem de estudos, porque existem os dons e talentos. Os meus talentos, eles precisam ser aprimorados. Eu posso ter o dom da palavra, de ter um dom ali específico, mas eu vou para a faculdade para aprimorar aquilo. Sim.
Então, eu não tive essa oportunidade. Eu comecei faculdades e eu vou falar depois por que eu parei, que é o problema emocional, inclusive, tá ligado? E hoje eu entendo tudo de maneira muito clara. Então, toda essa minha experiência em passear em diversas profissões, eu faria tudo de novo. Eu fui ajudante de obras. Hoje eu sou dono de uma empresa. Eu consigo palestrar para o meu funcionário e falar assim, ó, eu era vocês. Fascinante isso. Vocês podem ter uma empresa. Então, assim, quantas pessoas já chegaram na minha empresa e montaram empresas iguais a minhas? Tipo assim, ainda bem que estão montando, porque isso significa que eu estou fazendo a coisa certa. Sim. Então, é sobre esses valores que eu me sinto muito, assim, muito lisonjeado, de fato, de ter a minha história para inspirar pessoas. E eu estava falando até com Letícia, agora mais cedo, falando que, tipo assim, o privilégio não é meu. O privilégio são das pessoas que estão ouvindo isso, porque eu tô aqui Exato. para servir. Eu tô sendo bem recebido, tô sendo lisonjeado por estar aqui, estou recebendo honrarias, estou aqui nesse podcast muito bom. Porém, é tudo para as pessoas, é tudo para servir. Isso aqui vai passar para as pessoas que queiram crescer, que queiram se encontrar, se identificar com a minha história e falar. Eu costumo falar, se eu estou aqui falando para vocês, vocês podem, pô. Eu sou improvável, literalmente improvável. Impossível, de maneira lógica, vocês me conhecerem há 15, 20 anos atrás e falar assim, eu ainda vou estar no podcast dando entrevista. É impossível. O meio que eu convivia, o meio que eu andava, aonde eu nasci, impossível, impossível. Mas eu acreditei, eu decidi e eu estou aqui. Você Você sempre pode. acreditou? Sempre. Desde novinho, Sempre, lá com seus sempre, 7 sempre, anos, na loja sempre, dos seus sempre. pais. Eu lembro em um determinado momento que eu falei, meu pai, eu preciso abrir um correspondente bancário. Meu pai tinha medo. E eu não tinha idade, eu tinha 16 anos. Eu queria empreender, eu queria fazer alguma coisa. E eu estava me sentindo sufocado de não poder exercer aquilo que já estava no meu sangue, só que não era o tempo de fato. Porém, eu já sabia, não é algo que foi que eu acabei ganhando a experiência na trajetória e falar, agora eu vou ser empreendedor, agora eu vou ser empresário. Muito pelo contrário, eu virei empresário em um momento de crise. E eu peguei a seguinte chave: crise é momento de crescimento. É Uau, bem utópico, mas é a verdade. Se é você, incrível isso, se você hein? entender essa chave que a crise é a oportunidade, por quê? Se tem uma crise, os grandes eles estão em crise, os pequenos começam a aparecer. Então eu falei, cara, se os grandes Uau. estão com preços, estão tentando tirar aquilo que está pesado, eu não tenho carga nenhuma, eu vou ali oferecer um preço baixo e vou conseguir subir. Deu certo. Estou aqui. Gente, digamos assim, que equação boa é essa, né? A gente não consegue enxergar Não essas consegue. simplicidades assim. A vida é isso. Eu tento carregar a vida, tipo assim, morreu, acabou. Enquanto não morreu, tem jeito. Dá certo, bora, continua, não desista. Então eu levo isso e não é uma falsidade, não é hipocrisia da minha parte falar que, tipo, você tem um excesso de otimismo. Se eu te disser os problemas que eu tinha Pois é. para poder falar assim, você tem otimismo e você tá ligando isso a problemas emocionais que você tem angústia, como é que você tinha otimismo e Isso que eu angústia? queria entender, porque você com 7 anos, já lá na loja do seu pai, já percebia tudo que você poderia fazer para crescer na loja dele. Aí você foi trabalhar com 16 anos. Aí foi músico, trabalhando, Sim, músico, não tendo tempo para dormir. Como que estava a sua cabecinha naquele momento? Aquele adolescente que devia ter uma namoradinha ou sim. não, mas como é que estava aquele adolescente tendo que cumprir todas essas autocobranças, né, e seus desejos Isso, também? exatamente. Como que era? Você ficava triste, você conversava com tua mãe, você tinha momentos que você caía. Muito bom você falar sobre esse assunto, porque nesse mesmo período, 16, 17 anos, eu comecei a desenvolver que eu não sabia até então o que era, mas eu vou falar no final o que que é. Mas eu comecei eu desenvolvi uma compulsão alimentar, que eu automaticamente comecei a ter, eu nunca fui de comer muito, mas de comer mal e de não ter regras, de obedecer, tipo, comer coisas boas, comer legumes, nunca fui disso. Comida saudável, Saudável, né, não, nunca fui essa pessoa. Então, eu comecei a colocar tudo aquilo que eu sentia no meu emocional, descarreguei na na comida. comida. E começou de maneiras, digamos que o problema do trabalho que eu trabalhava era um gatilho para poder eu ter angústia.
E eu sentia aquilo, vai passar. E passava, vinha outro gatilho, angústia. E eu fui levando a vida. E junto com a compulsão. Junto à compulsão. Engordei. Cheguei a 125 quilos. Né? Isso é inacreditável. 125 quilos. Não consigo imaginar você E assim. aí, como eu sou uma pessoa muito prática, eu falei assim, o meu problema de angústia tá ligado à autoestima. Eu vou resolver. Comecei a fazer dieta, não consegui. Cheguei pra minha esposa, Carla, eu quero fazer bariátrica. E aí? E ela bora, te apoio. E ela foi minha enfermeira, tipo assim, não, bora fazer. E aí me deu otimismo em falar assim, agora vai resolver. Vai vir a plenitude que eu tô precisando. Vai vir a solução. E assim, eu vou fazer só um parênteses pra poder voltar, porque na minha adolescência eu perguntei à minha mãe. Eu falei assim, eu não tenho problema nenhum. Falta alguma coisa em mim. E ela chegou pra mim assim, isso é falta de Jesus. Quando você aceitar Jesus, tudo isso vai cessar. Beleza. Vivi minha vida, namoradas, não tinha um compromisso com moralidade em relação à igreja, eu não tinha esses quesitos morais que a palavra de Deus traz. Sim. Então, eu fazia coisas que eu achava que eu tinha que fazer. Nunca fui de usar drogas, mas eu não tinha, eu tinha namoradas que eu traía, então eu não tinha princípios relacionados a isso. E aí chegou um tempo, eu falei assim, 23 anos, eu falei, não quero mais isso. Chega. Eu quero arrumar uma pessoa agora para casar. Só tive 2 namoradas. A primeira, e agora que tô casado, e falei assim, eu tinha princípios desde novo. Quando eu casar vai ser uma vez só. Uau, que decisão. Não vou casar, gente, não é mentira. Eu tinha essa decisão com 11, 12 anos, eu já sabia disso, eu não vou casar porque meus pais são casados até hoje, eu tinha esse testemunho rodeado de mim, então eu não via uma questão familiar desastrosa, então eu não tinha referência de famílias desfeitas, então eu sempre tive essa referência, então eu usava isso como base. E aí, chegou o ponto eu falei assim, poxa, eu vou procurar religião. Fui pra igreja, transformei Jesus... Depois da bariátrica? Antes da bariátrica. Ah, tá. E aí mudei rota, comecei a reconfigurar todos os meus pensamentos, legal, me transformei numa pessoa literalmente, ética, moral, tudo ok. Dentro dos princípios religiosos da palavra Bíblia. de Deus, daquilo que eu entendia. Massa. E a felicidade? Nada. Não vinha. Não era felicidade, não era... Porque as pessoas vão falar assim, você está em busca da felicidade. De fato, eu vou ter problema todos os dias, como eu tenho hoje. Porém, isso não pode me paralisar. Sim. Isso não deve nos paralisar. A ansiedade, ela tem que existir, mas ela não pode te paralisar. Sim. Então, não ficar insuportável, a angústia, né? eu tava conversando contigo aqui agora e batia uma angústia, uma sensação o que é que eu estou fazendo aqui? Uma dúvida, uma angústia no meu coração. Eu falei, não tem motivo eu estar pensando isso, mas era maior, mais forte do que eu. E aí, a questão da dualidade. Eu sou otimista. Você vencia esse sentimento. As pessoas relacionam a ansiedade a excesso de futuro. Como é que uma pessoa otimista que tem que vai dar certo? Porque a ansiedade você pressupõe que vai dar errado algo. Sim. E você já começa a ficar ansioso e você vai dar tudo errado. E como é uma pessoa otimista ao ponto de dar energia àquilo, ter muita força para poder lidar com os problemas, ter esse sentimento de ansiedade no seu coração, mas eu consegui vencer isso. Então eu tinha o sentimento que era químico. Você percebia isso? Isso. Aí eu passei 2, 3 anos, falei, não tá mudando. Eu falei, cara, eu acho que eu tenho depressão. Não é possível. Isso já tendo buscado Deus, buscado a sua Formas, espiritualidade. diversas formas. Já tinha feito a bariátrica. Aí eu fui pra bariátrica nesse período, falei assim, a bariátrica vai resolver. Entendi. Na expectativa de que aquilo fosse resolver o seu problema. A bariátrica vai resolver. Não resolveu. Fiz a bariátrica, emagreci, aquela autoestima no início, depois, pum, não chegou. E aí eu falei, não, aí é depressão, agora não tem conversa. E aí fui levando. Só que começou a me... Achando que a vida era assim. A vida que era assim. A maturidade, sentir essa angústia, essa depressão. Faz parte da vida, são os problemas cotidianos. E passei você por isso. Coloca justamente todos os quesitos. Quando eu resolver isso acaba. Exatamente. Aí resolve e vem outro. Como você se fosse uma equação, né? Uma equação. Quando eu chegar nesse lugar aqui, quando eu chegar nesse nível aqui, morar na fazenda, quando eu conseguir estabelecer minha questão financeira aqui, tudo isso vai acabar. Só que assim, alguém passou pisando no seu pé, vem a angústia de novo. Não é motivação do tamanho do problema. É qualquer coisa. São coisas pequenas e são gatilhos que a gente não espera.
que aciona, né? Que aciona uma angústia, uma sensação De que... sufocado, né? Você não consegue explicar. E aí, eu fiz a bariátrica, emagreci, mudei todos os meus hábitos, e aí essa angústia não melhorou. E aí... Você já estava com quantos anos? Eu fiz a bariátrica tem 3 anos, então eu tinha 30 anos. E aí, o que acontece? Quando eu entendi que isso não estava relacionado a nada na minha vida e que tudo que eu passasse iria me gerar essa angústia, eu comecei a me autoanalisar. Falei assim, por que que eu não consigo assistir um filme, me concentrar e esquecer da vida, como as pessoas maratonam assistindo série? Uhum. Eu queria entender isso. Eu falei, isso não é meu, não é possível ser assim. Eu sei ler. Aí eu fiquei tentando relacionar doenças a mim. Falei, eu devo ter algum tipo de trauma, não é possível. Eu ia chegar nos aviões, a pessoa passava 2, 3 horas lendo um livro. Meu Deus, que lindo, isso é muito bom. Por que que eu não consigo? E eu comecei a despertar, falei assim, não. Aí até Cara, o você é ponto... muito ligeiro, você é sou muito prático. sensível. Sou muito prático. E você vai direto, assim, o seu raciocínio, Eu vou ligando. ele já te leva pra... Pra resolver. Exato, Me leva pra é resolver. incrível. Aí eu tentando despertar isso. Chego na casa de um amigo de Felipe. A noiva dele falou assim, Juliana, ela falou assim, meu filho tem TDAH. Falou do filho O dela. filho dela. E eu também tenho e tal. É muito perigoso tomar remédio, mas ela começou a me explicar os sintomas. Eu tive que tomar muito na época de faculdade para poder me concentrar. Eu tinha pensamentos acelerados. E eu comecei a ouvir aquilo. Se identificando. Falei, caramba, é sério que isso tem tratamento? Isso tem nome? É sério que, tipo assim, isso que você está falando tem como resolver? Porque eu achava que, tipo assim, era eu e, tipo, eu nasci com esse DNA aí, tá tudo certo. Ela, não. Aí O começou... problema é esse, as pessoas acharem que faz parte da personalidade, né? E Isso que é você um consegue perigo, tratar. meu Deus. Então, aí você condiciona a sua vida para esse estado. Então, você vai ser sempre uma pessoa angustiada, vai ver o passageiro do lado lendo e você não consegue te dar mais angústia. Então, eu comecei a fazer uma espiral de... Falei, caramba, então tem jeito. Esse fardo que eu carrego dá pra resolver? E aí fiquei ansioso. Não, eu quero um psiquiatra. Eu preciso procurar um psiquiatra. Cara, como você é prático, Wendel. Preciso procurar, Na hora preciso. você linkou Não, o psiquiatra. Não, psiquiatra, não. Porque eu entendia, como eu sou... eu entendia, no momento que eu decidi fazer a bariátrica, eu entendi. Falei assim, ó, conversa comigo não vai funcionar. Eu preciso de uma intervenção. Eu preciso de algo que me limite. Porque eu não tenho, a longo ou a curto prazo, entendimento que a minha mente vai se moldar e eu emagrecer. Então, não vai resolver. Não vai vir através da sua mente. Não vai vir, eu não consigo. Vou ter força suficiente, vou buscar. Não vou conseguir, não adianta que eu não vou conseguir, porque não é que eu estou me auto-sabotando. É porque eu já tinha um entendimento que, tipo assim, eu vou começar uma semana, eu vou parar. Eu não vou ser hipócrita de dizer que eu vou conseguir, porque eu não vou, já tentei várias vezes. E aí eu fui para a intervenção. A intervenção, ela resolveu parte do problema, ela resolveu o físico. Sim. O emocional, não. Aí, como eu fui pro quebra-cabeça, eu consegui, porque de repente hoje eu poderia estar falando, não, faça a bariátrica, é a bariátrica. Aí, como eu fui pro quebra-cabeça, eu cheguei... Você foi eliminando, né? Aí isso já fiz, isso já fiz. Eu falei, o que só falta agora a mente. E essa sensação permanece, essa ansiedade essa angústia, acelerada junto com a angústia. Por tudo que tá acontecendo, qualquer coisa. E quando não tem nada, sentimento ruim. Vai acontecer alguma coisa. Vai acontecer o quê? Aí, geralmente, às vezes, coincide de fato de acontecer alguma coisa. Ah, era isso, aí você dá um alívio. Ah, tá vendo? Deus Pronto, me avisou. Aí já volta. Meu Deus. Aí, eu fiz a bariátrica voltando, e aí não veio a satisfação de que os meus problemas estariam resolvidos ao ponto de eu ter problemas a conseguir administrar. E aí, voltando, né, aí conversei com a Juliana, ela falou... Que bom esse encontro, né, com a Juliana. Eu testemunhei isso pro noivo dela, que é meu amigo, Felipe. Pra ela, acho que ela vai ver no podcast. Você não sabe o quanto Deus te usou para que você pudesse ser bênção na minha vida. Enfim, você vai entender no processo aqui, mas assim, glória a Deus pela sua vida. Então, eu consegui, aí eu busquei minha praticidade, eu fui logo buscando psiquiatra, fui em uma psiquiatra, porque o psiquiatra, ele não tem um pouco de empatia, desculpe os psiquiatras, tá? Pelo menos os que eu visitei, ele é por lógica.
Tá, fala aí. Ele vai falando, ele vai escrevendo aqui, ele vai fazendo o combo de situações para chegar no comportamento. Então, quem tem esse tipo de comportamentos, liga a esse Entendi. tipo de coisas. Então, Também prático, né? Uma é bem coisa prático. E aí eu fui para a primeira, ela foi um pouco ligada à questão de conversar para entender minha da infância. terapia. Aí eu não me identifiquei, fui para o segundo já foi... E que bom que você foi pro segundo, É, porque geralmente uma pessoa que tem uma trajetória dessa de dar esse passo de ir a um psiquiatra que envolve um monte de tabus, né? Que envolve vários preconceitos, e você viu que não bateu ali e você continuou, você falou, não, vou num vou outro. no outro. Aí já marquei o segundo já foi Fascinante. mais direto e eu tive uma conexão legal. E a gente eu consegui me transmitir também, falar sobre mim. E ele falou: ó, você tem ansiedade e TDAH. E começou a medicar. Medicamento, 1 semana. Você aceitou tudo bem o medicamento? Eu tava ansioso pra tomar, eu queria resolver meu problema. Eu sou prático, eu não, tipo, meu Deus, e eu tenho um problema. Eu acho que as pessoas devem ser assim, e eu espero isso das pessoas, porque eu já depois que eu me transformei, já queria testemunhar, não. Você tá assim, procure, eu não quero medicar você, mas procure um psiquiatra, procure um psicólogo, não, isso não é você, isso não é essa personalidade. E eu comecei a anseiar mudar as pessoas, porque eu vi que era um sofrimento que muita gente, infelizmente, vai morrer com isso por conta da ignorância. Exato, porque não se permite. E também não chega, né? Uma informação que não chega, Por né? questões sociais, imagine uma pessoa carente procurar um psiquiatra. Pois é. E A às vezes dificuldade que a pessoa vai ter para poder procurar as uma... pessoas que não têm informação, a gente até consegue relevar. Mas as pessoas que têm informação, que estão na internet e não procuram, é um pouco de Exatamente. ignorância. E aí, quando 1 semana de medicamento fez o primeiro efeito, Já na primeira semana. primeira semana meu O Deus, que você é sentiu? assim que é o mundo. Ah, eu tive essa mesma Eu sensação. chorava, falava assim, meu Deus do céu. Eu comecei a... dava, tipo assim, a minha sensação, dá pra parar o mundo aqui, dá pra voltar pra consertar as merdas que eu fiz? Tipo assim, não é que eu entendi que a minha rota está errada. Eu estou no lugar certo. Mas a maneira com que eu conduzi a vida até aqui poderia ser melhor. A minha... Mas eram as ferramentas que você tinha, né? Eu não me culpo, mas Sim. eu sei que a falta de acesso à saúde Sim. mental me deixou com essas sequelas sociais. Exemplo, engraçado que hoje o TikTok tem muita gente que começa a compartilhar muita coisa. E aí você vê muita gente igual a você. Tipo, eu quando era criança, brinquedo nenhum ficava montado, eu quebrava todos. De hiperatividade. Hiperatividade. Só que a minha hiperatividade, ela não é comportamental. Tipo, eu estou aqui, fico agitado, batendo. Sei. A minha É mental. na mente. É muito pensamento ao mesmo tempo, ao mesmo tempo. Então, quando eu tomei um medicamento que... Mente acelerada, muito ansiedade. pensamento. E aí pum, parou. Eu estava aqui conversando com você, anteriormente, eu estava pensando na empresa. Estava pensando o hora do voo que eu vou pegar. Se fosse antes, você diz. Antes. Hoje, eu fico totalmente concentrado Aqui. falando aqui. Isso Você eu vive tenho, uma coisa de cada eu tenho vez. 45 dias tratando. Só que essa Nossa, dificuldade... você percebeu toda essa mudança. Pra mim já valeu a pena. Já acabou. Tipo, se esse for o resultado, pra mim já valeu a pena. Então, além disso, a minha esposa viu uma mudança muito abrupta. Falou assim, o que tá acontecendo com você? Você tá falando diferente. Você tá falando... Eu falava de maneira ansiosa. Rápido, acelerado. E ela viu eu falar de uma maneira totalmente organizada. Ela, cara... E aí, a gente parou um domingo. A sensação foi que naquele domingo a gente casou novamente. Olha. Porque ela conseguiu entender que, como eu mudei, ela também poderia mudar dos fardos que ela Cara, carregava. mas que casal vocês, hein? Um apoiando o outro, Não, um minha incentivando esposa, o outro. poxa, Que e casal aí, maravilhoso. eu consegui convencer, quebrar o tabu, como você bem mencionou, de procurar o psiquiatra. Por quê? Ah, você indicou pra ela. Indiquei pra ela. E ela foi diagnosticada com diclotimia, que é semelhante
a bipolaridade. Sim, É um filho. oscila. Oscila. Ela Oscila os humores, os assim. humores. Ela vai na depressão e volta e vai no Fica humor. na euforia e na Exatamente. queda. Exatamente. Euforia. E aí, quando ela foi medicada, que ela... Meu Deus, Sério? agora eu estou vivendo. Agora sim. E, gente, quebrem esse tabu. Escute bem o que eu vou falar pra vocês aqui. De que psiquiatra é só pra quem rasga dinheiro. Eu necessitava de uma recarga para me estabilizar, para que eu pudesse caminhar e depois eu tirar o remédio. Eu não tô querendo salvação para minha vida em relação a remédio, não, porque eu não quero tomar remédio para a vida inteira. Mas como as pessoas correlacionam muito questões de depressão, problemas mentais com espiritual. Ai, tem isso, gente. Vai Isso- buscar Deus. Não, eu sou super religiosa, creio em Deus, tudo, mas eu também passei por isso. Vai buscar Deus. Por que que você acha que as pessoas falam isso, Wendel? Eu acho que é ignorância. Por quê? Da mesma forma que, digamos que uma pessoa vá para a igreja e ela tem um problema físico, sei lá, no braço, e ela busca a cura ou não busca a cura. Ela ir para a igreja, não ser curada, porque as pessoas falam, se você buscar Deus, tiver fé, Deus vai... Depressão é coisa de quem não tem fé. Então, se você tiver fé, Nossa, Deus... essa frase é muito Falar, depressão é complicada. coisa de quem não tem fé. Então, se você buscar Nossa. Deus, isso vai acabar. Mentira. Deus, entenda. Deus colocou a Juliana, né? Juliana. Na sua Usou, vida para você entender. Exatamente. E tá me colocando agora na vida de vocês para trazer esse arsenal de informações para que vocês possam se entender e falar assim, cara, eu preciso de ajuda. Por quê? Quantos pastores, quantos padres, quantas pessoas de religiosidade estão presas em depressão? Deus não existe por conta disso? Tem muita. Muita gente. Pessoas que se suicidam. Muita gente. Porque a carga é muito pesada. Você cuidar de uma igreja de, sei lá, de 1.000 pessoas. Com certeza. Todo mundo com problema. Sim. E problemas graves de marido batendo na esposa, de filho nas drogas. São problemas graves. E que você tem uma E que o cobrança de líder máximo ali é o resolver. pastor. Você tem que dar, ter sabedoria espiritual, sabedoria material para poder conduzir isso. Então, é uma carga pesada. Imagine uma pessoa que sem preparo mental receber toda essa carga. Se não tiver um apoio... Exatamente isso, sem preparo mental. Preparo mental. Porque se um pastor também tiver munido de um preparo mental, emocional, ele vai se fortalecer. Vai se fortalecer. E ele vai ter mais clareza na hora Então, de conduzir, né? Da mesma forma com que uma pessoa chega com problemas físicos, a mente também é um problema físico. Exatamente. Ela também te paralisa, ela também te amputa as pernas, Nós né? cuidamos da... A gente fica na cama, não sai da cama. Pois é. Nós compramos roupa, fazemos as unhas, cortamos o cabelo, cuidamos do nosso corpo. O cérebro é a única coisa que a gente não liga. Não, eu sou forte. Cara, você pensa igual a mim, Wendel. A gente não liga pro cérebro. Porque Vai lá resolver a enxaqueca. Preconceito. Vai Eu resolver... era preconceituoso. Eu também. 100%. Nós mesmos somos, eu né? estou falando aqui 100%. O Wendel, que vocês estão vendo aqui hoje, há 6 meses atrás, você fala pra mim, procura um psiquiatra, eu era capaz de brigar. Porque eu sou a pessoa forte que sempre dava conselho, que sempre era otimismo, que as pessoas encontravam força em mim. Igual a minha trajetória, exatamente igual. E aí você se deparar com essa angústia... Fragilidade, fragilidade. né? E eu cheguei a testemunhar para algumas pessoas isso no particular e vi como a ignorância ainda predomina na nossa sociedade. Muito, Porque bastante. quando você não quer, não adianta. Não adianta. Se você chegar hoje na É igual querer mudar marido, querer mudar a esposa. Ai, vou mudar, ela vai melhorar. É muito difícil, se meu chegar na povo. Cracolândia e falar assim, ó, eu tenho um tratamento para você aqui, vai mudar você de vida. Ele não vai querer. Ele Sim. quer ficar lá, porque ele não quer, não adianta. Então, ainda tem pessoas querendo que seja de forma compulsória. Porém, como eu quis, a diferença está em querer. Parte da gente. Partiu de mim, eu quis a minha mudança. E, gente, não é o suprassumo da felicidade. Eu tenho problemas. Porém, a forma com que eu administro ele, meu Deus do céu. Minha médica falava assim, eu não aceitava o remédio, né? Não aceitava, eu falava, como assim? É o preconceito e a falta de informação, né? A ignorância, né, no assunto. Eu falava, não, pra que remédio? Remédio pra mente, vai tirar minhas manias. Ela falou, Luciana, isso mexeu muito comigo, uma frase simples. O remédio tá aqui para ajudar as pessoas a sair de uma crise e depois a gente vai resolvendo isso com calma. Exatamente. Isso, eu falei, nossa, realmente,
né? Eu tomava remédio para dor de cabeça e me ajudava muito. Então, por que que eu tô com esse... É a Então, versão, é porque muito... essa questão, vem da gente, tarja né? preta, ai meu Deus, a pessoa vai tomar remédio, vai ficar sem emoção, Dopada. dopado. Não, Isso, não. existe pessoas, por exemplo, tava vindo mais cedo, né, que tem pessoas, quem quer e corre atrás, literalmente, consegue resolver seus problemas. Eu estou aqui falando sobre esse tema hoje porque eu quis. Não foi ninguém que me pegou pelo braço, bora, não precisa. Porque se alguém fizesse isso comigo de fato, eu não queria ir. E eu não ia. Ninguém ia me levar à força. Só se me desse uma injeção, eu ficasse desmaiado e me levasse. Eu penso igual a você. Não adianta a gente falar, gente, para de fumar, vai procurar isso se não parte de você. Parti. Da Eu vontade de queria. você sair daquela situação massacrante, angustiante, paralisante. Porque é como se tirasse suas pernas. Você não sai da cama. A vontade de E a você. cabeça a milhão, né? Isso. A vontade de você vencer, isso aí independe de remédio. Sim. Porque eu tinha todos os meus problemas emocionais, mas eu queria mudar. E eu tava ansiando pela mudança. Quando eu encontrei, eu falei assim, é possível? Eu tô indo. Eu quero. Então, isso me trouxe, eu falei assim, meu Deus. Ai, eu estraguei relacionamentos no sentido de, tipo assim, por que Aí você que... voltou ao filme, Voltei, aí fiquei começou uma a se semana questionar. no buraco. Fiquei uma semana pensando. Foi uma crise existencial ali. Literalmente. Eu falei, meu Deus. Eu era uma pessoa que eu chegava na empresa e não gostava de dar bom dia. Era totalmente introspectivo. E não era por falta, por soberba, não era por nada, porque eu não queria. E aí eu ia despressurizando ao longo do dia, depois eu voltava alegre, porque eu não sentia. E isso, eu pesquisando a fundo, tem a ver com TDAH. Sim, a introspecção, né? Eu não gostava de deixar festa. embotado, assim. Eu não gostava de festa, até hoje não gosto, mas assim, eu consigo estar mais sociável, porque são pessoas novas e eu tenho dificuldade de conhecer pessoas novas. E isso me trazia um bloqueio de estar em lugares que tem pessoas... Já não te deixa aí, né? Já me deixa aí. Esse Então, é um bloqueio. eu comecei a ver várias atitudes da minha vida relacionadas ao meu emocional. Eu falei assim... E é incrível a sua autoanálise, sozinho. E até sem hoje, terapia. Tá? Até hoje. Até a hoje sua autoanálise, ela é de muita sabedoria. Isso é algo é 1 de em fato, 1 milhão, né? Isso de fato é algo que... É o que eu digo, a gente tem que querer muito, você quis muito. Tudo, exatamente tudo, para levar pro lado da religiosidade. Eu vou forçar, vou pro monte, vou fazer, não, é falta de Deus, Você buscou, você encontrou, você teve... A minha conexão com Deus, ela literalmente é outra. Literalmente melhorou outra. Até, né? Melhorou 100%. E vou te dizer, eu descobri que tem parte do nosso cérebro que se não tiver da forma que tem que estar, a gente não tem a fé suficiente. Então, assim, quem comanda a nossa vida em todos os aspectos, se você sentir emoções, raiva, tristeza, felicidade, tudo tá ligado ao nosso cérebro. Se não tiver totalmente regulado, você não vai conseguir lidar com a vida. Porque não vai funcionar. Não vai funcionar. Fica e aí, aos trancos e barrancos. E é um sofrimento, né? Poxa, é a muito pessoa da minha sofrimento. empresa fala assim, cara, o que aconteceu com você? Você tá diferente. O que tá acontecendo? As pessoas percebiam. O que tá acontecendo com você? Caramba, não é possível. O que você tá tomando? Eu quero procurar isso, não. E eu fiz uma palestra dentro da minha empresa que as pessoas ficavam assim, sem palavras. Porque não é sobre falar, é sobre ser. E você não esconde, você compartilha. Isso que eu acho fascinante. Isso é lindo. Servir. O propósito da vida não é ter bens materiais, não é sobre eu ter prestígio. Meu propósito é poder ser melhor a cada dia e poder compartilhar. A gente nasceu para viver em sociedade, viver em unidade. A gente se estapia com as pessoas, com nossos amigos, porque a gente não tem maturidade suficiente de entender que nós somos falhos, porque quando a gente se coloca na condição de começar a acusar o outro pelo comportamento, a gente está se colocando em um lugar de perfeição que a gente não é. Exato. Se eu tiver um relacionamento com você de proximidade, certamente você vai discordar de mim de alguma atitude. Claro. E isso não pressupõe que eu sou uma pessoa ruim. Só que as pessoas não estão acostumadas e não querem andar mais uma milha. As pessoas faz amizades aqui, amanhã já desfaz. Por quê? É fácil trocar as pessoas. E eu tenho princípios, eu sou leal. Então, assim, a lealdade, ela, independente do que faça, eu me mantenho leal, porque é sobre mim. Exatamente. São princípios meus. Se as pessoas fazem coisas contra mim, não é ela, não é eu, é ela.
Então, eu não vou deixar, fulano foi falso comigo, eu vou retribuir de jeito nenhum. Ah, Wendel, você tá falando porque você tá falando bonito. Não é. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu estou falando a verdade. Minha esposa, ela é a prova viva para dizer isso. Uhum. Porque, de fato, eu tenho essa essência e, tipo assim, literalmente, tem pessoas que nascem com gênio ruim. Tem pessoas que nascem Sim, com as isso é emoções fato. negativas e isso precisa ser tratado. Porém, como lidar com isso? Eu costumo dizer o seguinte, eu tenho coisas ruins também. Se eu resolver mostrar só as minhas coisas ruins, É ninguém uma vai... questão de escolha, né? É Escolha, livre-arbítrio. Você quer permanecer nas coisas ruins ou entendeu? você quer mudar? Pois E é, isso é um princípio de Bíblia, né? Falando em com religião. certeza. Porque esse livre-arbítrio Deus nos deu. Então, a pessoa quer continuar aí sendo escrota, você pode escolher. Tudo isso aqui é ferramenta, oportunidades para que a gente mude. Eu Todos os acredito dias que a gente está aqui para somos uma ferramentas. missão de evolução. Entenda, de maneira alguma, não é acaso, nada se forma do acaso. Pra gente estar aqui, eu tive que comprar roupa, alguém fabricou. Não é aleatório. Ah, eu caí de paraquedas. Você acha mesmo? Tipo, você nasceu com a gene específica, com a íris que só você tem, só de forma aleatória? Pois é. Impossível! Impossível! Com o talento específico que Deus colocou na sua vida. Isso aqui não é porque pela força do meu braço que eu estou aqui, porque o Wendel está, porque isso aqui é Deus conduzindo para o seu propósito. Eu poderia escolher e falar, não quero, não vou. Poderia Sim. escolher e escolher não tá. Porém, eu escolho sempre estar satisfeito com aquilo que me faz bem, que me dá paz para entender. Se eu morrer amanhã, vou olhar para trás, está tudo certo. Eu tenho convicção de que a cada dia eu estou dando o meu melhor. Você procura e você caminha na sua Procuro, autoevolução. procuro. Você quer evoluir. Eu Com sinto isso em certeza. você, Não, com certeza. Todos os porque momentos. nós estamos aqui para É, evoluir. todos os momentos. Eu passei esse transtorno me trouxe tanta perca social. Eu não tinha Instagram, eu cancelei Instagram porque eu não queria aparecer. E depois eu não queria postar, com medo do que as pessoas iam falar. Muito Muito pensamento pensamento, desordenado, e né? muita. Depois E que eu pensamentos que vão te me julgando, você julgando. próprio. E se eu não fizer, vão falar. Se fizer, vão falar. Por que eu vou me paralisar? Exato. Eu tenho que fazer aquilo que eu entendo que de fato vai me trazer paz e que vai dar sentido para minha vida, para o meu propósito. Então, eu entendo de forma muito objetiva. Se você está tendo a oportunidade de assistir esse relato da minha vida, e principalmente você tem uma vida espiritual, você tem uma conexão com Deus, você entende que de fato você tem coisas na sua alma que você precisava de respostas, se dê a oportunidade de se abrir com um especialista. Busque ajuda. Por quê? A autoanálise. Faça a autoanálise. Se você entender o que você passa e decidir, você que é espiritual, e decidir pelo milagre, é uma opção. Massa, eu concordo. Não, minha mãe é a prova viva disso. Minha mãe tinha mioma, ela falou, não vou fazer cirurgia. Eu Uau. quero milagre. Ficou 3 anos, Deus foi lá e curou ela. Tirou a mioma. Sério? Foi. É opção. Ela poderia Uau. falar. Mas você viu como ela acreditou no Ela acreditou. milagre? Então, numa coisa Não ia não falhar. desqualifica a outra. Então, É, eu posso descer. Se conheça, entenda o que você precisa e peça de forma correta. Ou seja, se você entendeu que essa angústia que você tem é algo que não é normal, procure ajuda. Se esclareceu, decida entre o milagre ou resolver. Medicamento. Ah, não quero medicamento, não aceito. Tá bom, vá buscar de Deus para você buscar seu milagre. Mas não viva carregando um fardo de religiosidade, achando que problemas mentais, no sentido de transtornos mentais, que até para falar isso a gente procura um jeitinho para não soar de maneira muito perversa. Porque as pessoas têm preconceito. sim. Então, não leve pro lado da religiosidade, porque eu já vi muito, tipo assim, eu chegar e falar, poxa, acho que eu tenho depressão. Isso aí é falta de Deus. Quantos de vocês Sim. já ouviram isso? Eu já ouvi muito isso Então, também, eu nossa. tô te falando prova viva que hoje eu gostaria que vocês pudessem pegar um filme meu de 1 ano atrás, sem entender, não é a mesma pessoa, não. Literalmente, em corpo, em fala, em todos os aspectos. Então, Wendel, que incrível. eu deixo para vocês, assim, um testemunho que ele tá totalmente ao contrário do que eu venho fazendo ao longo desse tempo. Vocês que vão ver esse podcast,
pessoas conhecidas, inclusive, vão ver que eu trato muito da questão da autoestima profissional, de falar para vocês que vocês podem empreender sim, tenham coragem, busque, faça, Você incentiva. não desista. Eu sou a prova viva disso. Eu montei uma empresa na crise. No seu Não tinha um trabalho, centavo. depois dessa sua trajetória, foi maravilhoso, né? Não tinha um centavo na minha vida e Uau. criei a empresa. Procurei possibilidades, porque eu quis. Eu poderia ficar me lamentando e partir da ponte e morar. Não tenho dinheiro mais, estou em crise, agora acabou. Minha vida acabou. E muita gente está desistindo. Gente, ninguém nasceu por acaso. Isso aqui não é uma resposta ou não é um tapinha nas costas para dizer que, não, isso aqui é a verdade. Isso é a verdade para sua vida. Estar aqui, ter a vida já é uma bênção, né? Você não é, impossível. Já foi escolhido. Impossível. Tem um propósito para sua vida. Agora você escolhe não fazer o seu propósito. Seu propósito não é ficar em cima da cama em depressão. Tem muita coisa útil para poder você fazer. Para poder ser útil para sua vida, para seus pais, para sua família, para seus amigos. Poxa, imagine você testemunhar isso, ouvir isso aqui, testemunhar isso aqui, depois sentado aqui. É para isso. E eu falar, caramba, eu fui útil para isso. Não é para me vangloriar não, mas falar assim, eu estou no meu propósito. É sobre isso. Incrível. É sobre isso. Não tem a vida, entenda esse princípio. Quer ser o primeiro? Seja o último. Tem que ser assim. Uau. Você quer receber? Dê. Se você entender a vida de maneira contrária, você venceu. Uau. Alguém te bateu? Deu, tá fácil. Olha que evolução, hein? Você é um Consegue? ser evoluído. Consegue? Tipo, eu não sei o que acontece comigo, mas isso pra mim é muito prático. Eu sou muito prático, então isso pra mim é muito prático. Eu mudo a rota muito rápido, então essa praticidade de entender, falar assim, quer ser o primeiro, seja o último. Tiver que limpar aqui, eu vou pra obra e viro o ajudante às vezes, começo a limpar e faço isso, não é pra me mostrar humilde, eu faço isso sem filmar e faço isso porque tá em mim. Eu não tenho essa vaidade de falar assim, agora eu sou empresário, que não posso. Eu vou, Arrogância, né? De jeito nenhum, e são coisas da nossa matéria. Ira, tristeza, furor, raiva, discórdia, ódio, são coisas que predominam na gente. Regule isso e achate. E coloque pra cima amor, paz, paciência. Aí você vai viver bem. Cara, que incrível! Alguém te xingou? Ai, Wendel, maravilhoso. Te perdoa, tá tudo certo. Deus manda, tipo, se alguém brigou com você, ele manda você pedir perdão. Ou seja, eu não fiz nada. Eu vou pedir perdão? É, peça perdão. Imagine a pessoa, você tem todos os motivos e a pessoa sabe que ela errou com você. E você chegar e falar assim, me perdoe, sem vaidade, sem soberba, chegar e falar assim, me perdoe. Eu sei que eu fiz alguma coisa por você, mas pra você gerar esse comportamento. Você desmorona a pessoa, literalmente. Mas para fazer isso, tem que ter coragem, tem que ser... E tem que buscar, Tem que né? buscar. Essa é a evolução que a gente precisa. Não vai cair. Essa é a evolução que a gente precisa. Você precisa dessa evolução. É isso que muda o mundo. A gente tá aqui para isso. É isso que muda o mundo. Então, gente... Uau, Wendel. Eu estou colaborando. Então, assim, outras pessoas colaboram comigo. Então, existem pessoas acima de mim que têm um conhecimento muito vasto, que me dá base, eu sou prático, pego rápido e estou aqui exemplificando para vocês, para que vocês entendam a minha linguagem. Eu tenho uma linguagem e um nicho de pessoas. De repente você assistiu e não vai se identificar, mas tem pessoas que vão se identificar. Nossa, não, gente, é uma aula. Você deu uma palestra aqui. Amém. Glória Você a Deus. deu uma palestra. Porque, olha, a maneira como você conseguiu juntar os assuntos tão complexos que é preconceito e religiosidade, conseguir andar junto e ter o seu crescimento pessoal, né, sua busca da sua missão, do seu propósito, foi uma aula. Detalhe só para poder fazer um parêntese aqui. Se eu descubro isso quando eu tivesse entrado na igreja, Deus me curasse, eu não estaria aqui falando sobre o milagre, porque todo mundo vive milagre todos os dias. Então, olhe a proporção da descoberta daquilo que eu trouxe e a riqueza de informações que me gerou ter esse processo todo e falar assim, gente, você tá achando que é uma coisa, é outra. Procure se cuidar, se cuida do coração, se cuida da sua pele, cuide também do cérebro. Exato. Dê atenção a isso. Psiquiatras, tenta mudar um pouco essa palavra para poder tentar desbloquear esse povo. Como é que a gente pode chamar? Médico da mente, sei médico lá, do cérebro.
sei lá, bota um nome alegre aí, alguma coisa, pra poder o povo desbloquear, sei lá, porque, gente, Muito bom. até mesmo pro psicólogo, se ele não tiver um discernimento, um entendimento intelectual muito bacana, ele vai ficar ali, ó, 30 anos com a pessoa, tentando mudar a mente da pessoa, e não vai mudar, porque Sim. ele não vai ter a dopamina, não vai ter as informações... De enfiar ali as coisas. De entender para poder isso ligar. Então... Assim, privilégio poder estar aqui contando essa história. Nossa, eu que agradeço. Eu fico muito feliz, de fato, de poder agregar, que seja para uma pessoa. Já está suficiente. Exato. Se tocar o coração de uma pessoa, de fato, nossa, fantástico, Wendel. É sobre isso. Então, assim, entendam isso, reflitam, procurem ajuda, que eu tenho certeza, é infalível, vai dar certo. É incrível, né? Porque eu conheço você, a sua história do empresário, né? Do bem-sucedido, do empresário que se destacou. E quando eu soube da sua história emocional, né? Do seu coração, falei, gente, não, isso tem que ser compartilhado. Não pode ficar só em você. Isso é uma dádiva, é o que você fala isso lindamente. Estou aqui para servir, né? E você fala de uma forma tão bonita, assim, Wendel. Servir. Não tem outro propósito, servir. Tá indo pra casa, tá gastando combustível, tá dirigindo, tá servindo posto de gasolina, tá gerando economia. Olha como você tá pensa. Tá servindo. A luz tá acesa, tá servindo. Imagina você já tem um pensamento assim acelerado. Imagina sem a descoberta do TDAH. Meu Deus do céu. Doideira, nunca mais. Deus, me protege disso. Nunca mais eu quero ser aquela pessoa. Nossa, muito obrigada, Wendel, por tudo isso, pela sua generosidade de vir aqui trazer essa história fantástica, uma pessoa tão jovem, né, como você, e tão, assim, sagaz, sabe, em muita coisa. Eu fico feliz de poder Deus despertar em pessoas esse entendimento, porque eu poderia estar aqui, toda essa minha trajetória de sucesso, é para isso. Isso aqui transforma vidas. E não tem outro propósito do que melhorar a vida das pessoas. Maravilhoso. Impossível. Tipo, eu posso fazer o que for, como eu vou para Paris, dar palestra, depois vou para Roma, receber premiação. Tudo isso passa, as pessoas vão esquecer. Mas a transformação que a gente faz na vida da pessoa, como você falou algo, eu tive já testemunhos de pessoas que falaram assim, Wendel, você curou a minha ansiedade. Eu sou uma nova pessoa por das suas palavras. Eu falei assim, é nada. E eu... Será? E ficar assim, e testemunhos vindo. Então, assim, eu tenho certeza que tudo que aconteceu comigo é para servir. Tá aqui, maravilhoso. Tá falando. E é incrível, né? Porque quando quem não se comunica, se estrumbica, como diria o Chacrinha, quando você teve lá na casa da sua amiga, você percebeu, você foi se identificando com sintomas, né? Você abriu a sua cabeça. Então, olha, Wendel, muito obrigado por tudo isso que você trouxe. Eu sei que como empresário, nos seus 33 aninhos, você vai crescer muito ainda e vai ajudar muita gente. E, olha, estou super emocionada, super tocada por isso que você trouxe aqui pra gente. Obrigada, viu? Eu que agradeço, eu fico, como eu já falei, né? Eu fico muito feliz de poder ser usado e poder dar sentido à minha existência. Isso aqui dá sentido à minha existência, falar assim, tem pessoas que vão se identificar com isso, então... Isso aí já é suficiente. Maravilhoso. Aplausos para você, Wendel. Gente, é isso. Eu aprendo, eu cresço, eu evoluo com cada convidado, como o Wendel aqui. Eu também estou evoluindo e eu quero desejar isso tudo para vocês também, de vocês entenderem pequenas coisas simples que estão ali nas entrelinhas que vai te dar um estalo bom. Então, até um próximo episódio. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.